Decisão tomada pelo STJ vai melhorar a aposentadoria de idosos que dependem de cuidadores. Câmara dos Deputados caça mandato de Paulo Maluf. Homem acusado de matar corretora de imóveis no Rio de Janeiro se entrega à polícia. Nos Estados Unidos, 2 crianças são encontradas 2 dias depois de um acidente. A mãe morreu. Sai a lista dos atores mais bem pagos do ano. Você aposta em quem? E as estreias nas telonas. Uma delas é Benzinho, um drama. Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Pensamos em escrever um roteiro sobre isso, falar sobre isso depois que a gente teve filho. E a gente saiu de casa muito cedo. O Gustavo saiu de casa com 16, eu saí de casa com 17. Eu sou Érica Reis e esse é o Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. O homem suspeito de atirar na corretora Karina Garofalo na frente do filho dela na semana passada no Rio se entregou à polícia. Já o ex-marido da vítima, acusado de ser o mandante do crime, continua foragido. Paulo Maurício Barros Pereira, primo do ex-marido de Karina, passou a noite na delegacia e ficou em silêncio. O Pedro Maurício entregou inclusive porque sabia que a gente estava no encalço dele. A gente não parou de procurar eles desde que o crime aconteceu. Que em poucas horas a gente estabeleceu a participação deles e tanto é que ele se entregou. O suspeito foi reconhecido pelo filho de Karina, de 11 anos, que caminhava ao lado da mãe no momento do crime. A prisão é temporária, de 30 dias. O ex-marido de Karina, Pedro Paulo, é apontado como mandante do crime. Ele está foragido. O casal, separado há 5 anos, disputava os bens na justiça. Imagens de câmeras de segurança de um shopping revelaram que Karina vinha sendo seguida já pela dupla. A vítima foi assassinada com 4 tiros a poucos metros de casa. 13 pessoas foram presas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Os moradores do Morro São Carlos, na zona norte do Rio de Janeiro, acordaram ao som de uma intensa troca de tiros. O confronto foi entre policiais e traficantes mais uma vez. Os agentes prenderam Marcela das Chagas, acusada de pertencer à facção criminosa PCC, no Rio de Janeiro. Em áudios interceptados pela polícia, Marcela negocia com outros traficantes. Tem um cara que comprou aí 100, falou que ele é meio adocicado, entendeu? Tipo assim, ele tem um cheiro bom, mas ele não é bom, entendeu? Ele só tem um cheiro. Mas ele é adocicado. Cheiro, mas não presta, por favor. Eu dei uma rapinha pra minha amiga cheirar aqui, aí ela falou que ele dá uma onda, mas não é. Tipo assim, ele não aceita mais mistura, tá entendendo? Pois ele é um pó imprensado. Você fica fraco, se misturar eu acho que fica fraco, entendeu? Ao todo, 5 mulheres estão entre os presos. Segundo a polícia, elas ocupavam funções estratégicas dentro da facção. Outro fator que chamou a atenção dos investigadores foi a colaboração entre o crime organizado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Há um apoio logístico e estratégico do PCC na questão do abastecimento de armas e drogas para uma determinada facção criminosa com atuação aqui no Rio de Janeiro e que tem atuação em todo o estado. Um russo foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, furtando malas, mochilas e objetos pessoais de passageiros. Ele vinha cometendo esses assaltos havia pelo menos uma semana. Funcionários das companhias aéreas perceberam a ação de Alexander Trazidantsvu, de 34 anos. O consulado da Rússia foi comunicado da prisão. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a prender uma idosa no início dessa noite na favela de Heliópolis, zona sul da capital paulista, por tráfico de drogas. Na casa dela, os policiais encontraram uma mochila com crack, cocaína e maconha. Havia também um caderno onde era registrada a contabilidade das vendas. O nome dela não foi revelado. E olha, um atropelamento proposital e um tanto covarde foi flagrado em São Paulo. A vítima contou que foi perseguida depois de se desentender com o agressor em um bar. Danilo Soares, de 31 anos, está na calçada com outras 3 pessoas. De repente, um carro avança em sua direção. O homem vai para o meio da rua e o veículo dá voltas em torno dele. Danilo corre para a calçada. Por outro ângulo, é possível ver o momento em que é prensado contra a parede. O motorista, identificado apenas como Ney, vai embora. Danilo fica caído no chão e tenta pedir ajuda. Cerca de 8 minutos depois, uma pessoa aparece.
A vítima teve o braço decepado. O crime aconteceu no último dia 28 de julho, mas só nesta quarta-feira as imagens foram divulgadas e o acusado preso. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Olha só esse acidente na Índia. Uma moto onde estavam pai, mãe e filha foi atingida por uma scooter em alta velocidade. Os pais caíram com o impacto. Já a menina de 5 anos ficou sozinha na motocicleta, que seguiu por cerca de 250 metros e por pouco não bateu num caminhão. A moto caiu no canteiro da via sobre a grama. A criança e os pais tiveram apenas ferimentos leves. Na China, o maior susto. Olha essa imagem. O menino brinca na sala com um hoverboard. A irmã está sentada ali ao lado. De repente, o brinquedo explode. O garoto sai correndo e a menina quase é atingida pelas chamas. Eles não se machucaram. No Arkansas, nos Estados Unidos, uma aula num centro de treinamento não terminou nada bem. O piloto estudante tenta levantar voo, só que o helicóptero fica sem equilíbrio. Bate de lado, perde a hélice e capota. Os 2 militares a bordo ficaram feridos e estão internados. Os policiais disseram que um vento em linha reta forçou o helicóptero a sair da plataforma. Em Mumbai, na Índia, um homem tenta derrubar um tanque de água com uma escavadeira. Só que a estrutura acaba caindo para o lado errado e atinge a máquina em cheio. O motorista ficou preso às ferragens e está internado em estado grave. E também em Arkansas, nos Estados Unidos, 2 crianças sobreviveram por pelo menos 2 dias sozinhas num carro depois que a mãe morreu num acidente de trânsito. Os irmãos foram encontrados depois que o menino mais velho, de 3 anos, conseguiu sair do veículo capotado pelo teto solar. Fraco, com sinais de insolação e escoriações pelo corpo, o pequeno foi encontrado na beira da rodovia próximo ao local do acidente. Já o bebê de 1 ano estava preso ao assento no banco de trás. O corpo da mãe, que estava grávida de 4 meses, foi arremessado do veículo durante o capotamento. Os 2 receberam atendimento médico e devem ficar sob os cuidados dos avós. Moradores do Havaí se preparam para a chegada do furacão Lane. O fenômeno já atingiu a categoria 5, que é a mais forte, e moradores lotaram supermercados para estocar alimentos em casa. A previsão até sábado agora é de chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra. O centro da tempestade deve passar perto das ilhas Grande e Maui, provocando ondas gigantes. Mais de 300 imigrantes derrubaram cercas, atacaram soldados com ácido e invadiram o enclave espanhol de Ceuta. Pelo menos 7 militares ficaram feridos nessa ação. Há um mês, outros 600 refugiados africanos que também viviam ilegalmente no Marrocos conseguiram ultrapassar a fronteira. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num incêndio dentro de um prédio residencial de Mumbai, na Índia. O fogo se espalhou rapidamente pelo 12º andar do edifício. Todos os moradores saíram às pressas. Entre os feridos estão 2 bombeiros. Ainda não se sabe o que deu início às chamas. Olha, o dólar comercial subiu pelo 6º dia seguido e atingiu aí a maior cotação desde fevereiro de 2016, R$ 4,05. Essa alta de quarta-feira foi de 0,46%. Para se ter uma ideia, aí nas casas de câmbio a moeda chegou a ser vendida por R$ 4,50, já com IOF. O ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial com 39% das intenções de voto na primeira pesquisa Datafolha, depois do registro das candidaturas. Jair Bolsonaro, em segundo, tem 19%. Marina Silva, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes aparecem em seguida, tecnicamente empatados com 8%, 6% e 5%. Álvaro Dias tem 3% e João Amoedo, 2%. Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo e Vera Lúcia têm 1% cada. João Goulart Filho e José Maria Imael não pontuaram. O total de brancos e nulos é de 11%. Outros 3% não quiseram responder. Num cenário com o petista Fernando Haddad no lugar do ex-presidente Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, Bolsonaro passa a liderança com 22%. Marina fica em segundo lugar, com 16%. Ciro Gomes vem logo atrás, com 10%, Alckmin tem 9% e Álvaro Dias e Haddad empatam com 4%. Amoedo e Meirelles somam 2% cada, Vera Lúcia, Daciolo, Boulos e João Goulart Filho, 1%. Imael não pontuou. O número de brancos e nulos é de 22%.
6% não souberam responder, segundo o Datafolha. Agora, em simulações de segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Bolsonaro é derrotado em todas as situações, menos quando enfrenta Haddad. De acordo com a lei da ficha limpa, fica impedido de concorrer à eleição quem já tiver sido condenado por órgão colegiado, como é exatamente o caso do ex-presidente Lula. A data limite para que o Tribunal Superior Eleitoral julgue as candidaturas é de 17 de setembro. Os aposentados que comprovarem que precisam de um cuidador ou de ajuda de uma outra pessoa para as necessidades básicas do dia a dia terão um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria. Essa decisão boa, para muita gente, foi tomada nessa quarta-feira por 5-4 pelo Superior Tribunal de Justiça. Pela regra atual, apenas aposentados por invalidez teriam esse benefício, direito a esse benefício. A Câmara dos Deputados cassou o mandato do deputado Paulo Maluf, do PP. Condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro, o parlamentar já estava afastado do cargo desde fevereiro. Ele cumpre prisão domiciliar. A decisão foi tomada por unanimidade pela mesa diretora da Câmara em reunião na residência oficial do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Aos 86 anos, Maluf foi condenado por usar contas no exterior para lavar 550 milhões de reais desviados da Prefeitura de São Paulo na década de 90. A perda de mandato tinha sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Câmara adiou a decisão por entender que apenas o plenário da Casa poderia cassar um deputado. Como Maluf resistiu em renunciar, a mesa diretora se viu obrigada a decretar a cassação. O corregedor da Câmara admitiu o desconforto. Há um constrangimento institucional, no sentido de que a sentença penal condenatória transitada em julgado, a Constituição é evidente, é clara, no sentido de que tem que ser decisão pelo plenário. Maluf chegou a ficar preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, mas cumpre prisão domiciliar desde março por motivos de saúde. O deputado suplente Jun Giab, que o substituiu, assumirá definitivamente o mandato. Imagens divulgadas pela imprensa norte-americana mostram uma conversa por aplicativo de mensagem da atriz Asia Argento, em que ela confessa ter feito sexo com um adolescente de 17 anos que a acusou de abuso. No diálogo com um amigo, Asia diz que não sabia que o menino era menor de idade na época e chegou até a falar em se mudar para um país onde não se importem com a notícia caso ela perca o emprego, citando inclusive o Brasil. Jimmy Bennett diz ter sido abusado por Asia no ano de 2013 num hotel da Califórnia. Na época, ela tinha 37 anos. Depois de ser confrontada por ele, tempos depois, teria aceitado pagar então $380 mil para abafar o caso. A atriz foi uma das pioneiras do movimento Me Too ao acusar o produtor de Hollywood, o Harvey Weinstein, de abuso sexual. Quinta-feira é dia de estreias nas telonas e nessa semana, olha, tem várias opções. Estrelado por Penélope Cruz e Javier Bardem, o filme Escobar, a Traição, conta a história de amor envolvendo Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes de todos os tempos, e a jornalista mais famosa da Colômbia na época, Virginia Vallejo. Para quem gosta de terror, Slender Man pode ser uma boa. No longa, 4 amigas decidem invocar um ser paranormal. Aquela velha história assustadora. Entretanto, elas passam a ter pesadelos e visões com a figura bizarra. Quando uma das meninas some sem deixar pistas, cabe às outras enfrentar a criatura em busca da amiga. Na ação Meu Ex é um Espião, Audrey, interpretada por Mila Kunis, é surpreendida com o reaparecimento do ex-namorado, que é um agente secreto caçado internacionalmente por assassinos. Ela e a amiga Morgan, vivida por Kate McKinnon, embarcam então numa aventura pela Europa para escapar desse mundo da espionagem. Na típica comédia americana Te Peguei, baseada numa história real, um grupo de amigos mantém a tradição de brincar de pega-pega uma vez por ano. O detalhe é que eles já não são mais crianças, né, gente? O elenco conta com nomes como Ed Helms, Jeremy Renner e outros. E
depois da estreia mundial no Festival de Sundance, que é um dos mais importantes do cinema independente dos Estados Unidos, chega agora aqui às telonas o longa Benzinho. Os protagonistas são Carine Telles, Adriana Esteves e Otávio Miller. A gente foi conversar com o elenco. Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernando? Só os cílios, que tá mais ou menos. Irene é uma dona de casa que se desdobra para dar conta de tudo. Filhos, marido, casa, estudos. É uma mãe super protetora. De repente... Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Pelo nome dá para imaginar a forma carinhosa com que a Irene se refere aos filhos. E essa mãe amorosa, que carrega o mundo nas costas, fica totalmente abalada com a notícia da partida do filho mais velho. Toda mãe sabe que esse dia vai chegar, só que nunca está preparada. E Irene também foi pega de surpresa, não imaginava que seria tão cedo, né? A gente nunca está preparado. E a gente, eu e o Gustavo, pensamos em escrever um roteiro sobre isso, falar sobre isso, depois que a gente teve filho. E a gente saiu de casa muito cedo. O Gustavo saiu de casa com 16, eu saí de casa com 17. E fomos morar em outros estados, assim, longe mesmo da família. E a gente ficou começando a imaginar como deveria ter sido difícil para nossos pais. E tentando imaginar como vai ser pra gente. Daqui a 2 anos ele vai ser outra pessoa, vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. Benzinho mostra o cotidiano de uma família. Fala de relações, afeto. Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço. O filme também aborda a violência doméstica. Irene ajuda a irmã, Sônia, papel de Adriana Esteves, depois que ela é agredida pelo marido. A ideia é falar desse acolhimento, uma mulher apoiando a outra. Que é uma coisa quase arcaica aqui, desse sistema de proteção à mulher. Então as pessoas veem nos Estados Unidos, uma história começa com, mas como não tem uma ajuda mais potente do Estado, que tem que estar presente, tem que ser forte, tem que acolher de maneira... Mas é que o nosso Estado é machista, né, Gustavo? Exatamente. O nosso país é um país... Né? Principalmente agora. Exatamente, é uma estrutura arcaica que a gente tem aqui e que a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que trabalhar para que isso mude. José Maria Marinho foi condenado pela Justiça Americana a 4 anos de prisão. O Cartola, de 86 anos, também teve mais de 3 milhões de dólares confiscados e vai ter que pagar uma multa de 1.200.000 pelos crimes cometidos quando era presidente da CBF. Marinho até chorou durante o julgamento. Outra audiência no dia 20 de novembro agora vai discutir o valor que ele precisará restituir à FIFA e à Conmebol. O brasileiro foi condenado por lavagem de dinheiro, fraude bancária e organização criminosa. O líder São Paulo tropeçou diante do Lanterna Paraná na Vila Capanema. Nenê aproveitou o vacilo de Kleber, depois Diego Souza serviu o camisa 10. 1-0 São Paulo. Nenê é o artilheiro isolado do tricolor com 12 gols marcados na temporada. Só que Júnior aproveitou a sobra e fuzilou para deixar tudo igual, 1-1. A diferença para o Inter, segundo colocado, diminuiu para apenas 1 ponto, porque o time gaúcho venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. Rossi cruzou e Patrick usou a cabeça, 1-0. Na Arena Palmeiras, o Verdão venceu o Botafogo por 2-0. Dudu cruzou na área e Lucas Lima fez de primeira. Que golaço, hein? O mesmo Lucas Lima bateu a falta e fechou a conta. O América Mineiro venceu o Sport na Ilha do Retiro pelo mesmo placar. Luan e Rafael Moura balançaram a rede. Bom, e outros 2 jogos fecharam a rodada dessa quarta-feira do Brasileirão. No Maracanã, o Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 com gol de Gum. E em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro, aliás, ia falar Gustavo, sei lá por quê. Ficaram no 1-1 graças ao goleiro Fábio do Cruzeiro, que pegou o pênalti batido por Luan. Olha, a Forbes divulgou uma lista com os 10 atores mais bem pagos do ano de 2018. E o primeiro colocado ganhou uma boa parte aí da fortuna com a venda de bebidas. Sabe quem é? Vamos ver a lista. A 10ª colocação ficou com Chris Evans, o Capitão América. Outros heróis que aparecem na lista são Chris Hemsworth, o Thor, ficou na 4ª colocação, e Robert Downey Jr. na 3ª.
Akshay Kumar e Salman Khan, ambos da Bollywood, a maior indústria de cinema indiana, estão na 8ª e na 9ª posição, respectivamente. A 7ª posição ficou com Adam Sandler e Will Smith na 6ª. O eterno Jackie Chan, que trabalhou em 6 estreias no ano de 2017, figura na 5ª posição. O vice-campeão da lista é Dwayne Johnson, o The Rock. Ele embolsou 124 milhões de dólares. E George Clooney ficou na primeiríssima colocação. Ele ganhou 239 milhões entre junho do ano passado e junho deste ano. Grande parte desse dinheiro se deve à venda de sua marca de tequila para um grupo inglês. E a banda de hoje no quadro Show é Seu é a Carioca Nefentes, que mandou o clipe da música autoral Tão Longe Demais. Essa aqui que a gente acompanha o vídeo. Ó, os integrantes são Dom Gabriel, Diogo Quaresma, Evandro Vieira, Alexandre Castro e Fernando Oliveira. Se você tem um clipe bacana e quer mandar aqui pra gente, é só entrar no site e se cadastrar super rápido, hein? A gente vai selecionar lá. Beijo, boa noite. Vem brindar um novo dia, uma mais louca alegria. E vem dançar comigo aquele samba rock. Só quem pode nos beber, somente a gente canta.